Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Marcos Melo, para a gente falar de história no vestibular. Antes de começar a aula, eu queria deixar bem claro que eu tive uma experiência muito positiva junto à comunidade muçulmana. Eu dei aula em uma escola dessa religião e só vi se falar do bem, do amor ao próximo, de coisas positivas. Portanto, aqui é uma interpretação de episódios históricos e não cabe nenhum preconceito contra essa religião. Muito pelo contrário, nosso respeito à comunidade. Alguns alunos andaram me perguntando sobre a possibilidade do tema do Afeganistão cair no vestibular. Obviamente, né, nós vamos partir de um determinado momento, porque não adianta resgatar lá o passado, né, do Afeganistão, eles se cobrarem, vão cobrar já a Guerra Fria. Essa questão tem muito a ver com uma outra revolução que aconteceu no Irã. Eu vou dar aqui as referências mais importantes para entender o processo, certo? O Irã era governado por um chá chamado Reza Pahlavi. Você sabe que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo, então não precisa dizer que as grandes potências sempre tiveram interesse na região. Mas, como eu disse, vamos pegar aqui, né, a partir dessa relação, então, do Reza Pahlavi com o governo norte-americano. Então, os Estados Unidos, motivos óbvios, tinham interesse no Irã e apoiaram a ditadura. Shah Pahlavi ficou 37 anos no poder. Em 1979, aconteceu uma revolução chamada a Revolução Islâmica. O Ayatollah Khomeini, que vivia na França, no exílio, ele comandou uma revolução fundamentada nos princípios do Islã e tomaram o poder. O Ayatollah Khomeini foi, portanto, o líder político e religioso dessa revolução ocorrida no Irã, em 1979. Bom, onde que o Afeganistão e a Guerra Fria entra nessa história? Eu vou colocar o mapa para você visualizar o que eu estou falando. Sempre que necessário, eu vou recolocar o mapa para você não precisar ficar voltando o vídeo, tudo bem? Na época existia ainda a União Soviética. Como diz o nome, União das Repúblicas Socialistas. Ou seja, eram várias, na verdade, eram 15 repúblicas. Aquelas que interessam para a gente no momento são aquelas que faziam fronteira com o Afeganistão. Por exemplo, o Tajiquistão e o Turcomenistão. Em negro, as repúblicas da ex-União Soviética e em vermelho, o Afeganistão. Alguns alunos, inclusive, algumas pessoas estranham o fato desses países terminarem, né, muitos países, pelo menos da região, terminarem com esse finalzinho igual, né, que é o istão. Isso tem a ver com a língua desses países, que estão é a ideia de lugar de. Então, em função das etnias, certo? A denominação do país. Então, como eu estava dizendo, essas repúblicas faziam parte, né, o Tajiquistão e o Turcomenistão faziam parte da União Soviética. Quando aconteceu a revolução no Irã, qual era o receio do governo soviético? Que incendiasse, certo? Aquela revolução no Irã se esparramasse ali para aquela região, trazendo problemas para a União Soviética. Então, foi uma espécie de uma invasão assim preventiva, certo? Você observando o mapa, você vai ver que você tem o Irã e logo na sequência o Afeganistão. E você pode observar a proximidade do Irã do Afeganistão, fazendo fronteiras, e ao norte as repúblicas da ex-União Soviética. Então, os soviéticos invadem o Afeganistão para tentar frear disseminação daquela revolução ali, né, com esse teor religioso nas suas repúblicas. Isso foi em 1979, a Revolução do Irã. Foi em 79, os soviéticos invadiram o Afeganistão. Só que, se nós estamos ainda vivendo aquele contexto da Guerra Fria,
Costumo até brincar com os alunos, né? Eu falo, olha, se na Guerra Fria, se tivesse uma briga de casal, a União Soviética, por exemplo, apoiasse o rapaz dos Estados Unidos e apoiar a menina, tá? Não tinha conflito, pessoal, no planeta, e não tivesse ali as duas potências envolvidas. Então, quando os soviéticos invadiram o Afeganistão, os Estados Unidos começaram a fomentar, apoiar com armas, soldados, estratégia e tudo mais, os radicais de tendência muçulmana para combater os soviéticos, porque naquele xadrez, naquele jogo da Guerra Fria, era importante ali marcar posição. Depois de 10 anos. Em função da crise econômica, a União Soviética retira suas tropas em 1988 do Afeganistão. Em 1991, a União Soviética se esfacelou, certo? As repúblicas todas se tornaram independentes, o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Quirguistão e as outras. Então, a Guerra Fria não tinha mais sentido, mas aqueles soldados estavam armados pelos Estados Unidos. Veja a ironia, né, da história. Os americanos apoiaram um grupo, esse grupo tomou o poder, que era justamente os talibãs, que forçava as mulheres a usar burca, os homens a usarem barba. Um governo, portanto, muito autoritário nesse sentido. Nos passando os anos, e qual foi a gota d'água para mudar a história? 2001 aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, e esse atentado foi organizado pela Al-Qaeda. Teria então feito treinamentos no Afeganistão, sob então a certa tolerância dos talibãs. E os Estados Unidos, em represália, invadiram o Afeganistão. Então, veja que interessante, recapitulando, os americanos apoiaram, né, originalmente lá em 79, esses grupos contra os soviéticos. Esses grupos tomaram o poder e agora os americanos vão agora derrubá-los, né, tirá-lo do poder. Isso 2001. Então os talibãs ficaram mais ou menos uns 5 anos no poder, correto? E aí houve então essa intervenção americana no Afeganistão, que durou até os episódios dessa semana, quando eles então saíram do país. e aí, sem apoio militar dos Estados Unidos, os talibãs voltaram ao poder. Não é? Agora, pensando no vestibular, uma prova pode cobrar o contexto da Guerra Fria, certo? Então, você ficar atento. O porquê da União Soviética ter invadido o Afeganistão lá em 79, então você tem que associar a Revolução Islâmica no Irã. Por que os Estados Unidos apoiaram os grupos, então, certo? Que eram radicais muçulmanos, porque eles tinham interesse em expulsar os soviéticos do Afeganistão, certo? Então, é o contexto da Guerra Fria. Depois desse episódio, volta a ser importante, relevante, a partir do atentado às Torres Gêmeas. Então, aí é um segundo ponto que eu chamo aí de quente para um questionamento no vestibular, certo? Então, segundo momento, por que os Estados Unidos derrubaram os talibãs lá em 2001? Em função do atentado das Torres Gêmeas. Essa semana aí, né, os talibãs voltaram ao poder. Então, independente até do vestibular, é lógico que o foco aqui sempre é esse, mas a história realmente é uma disciplina fascinante, não é? Então, eu te convido aí a estar aqui diariamente para a gente bater um papo. Às vezes ele é um pouco mais longo, às vezes um pouquinho mais curto, mas eu entro diariamente nas 3 mídias, Facebook, Instagram e YouTube, com esse nome, Professor de História Marcos Mello. Então, se você tem interesse, vem comigo que nós vamos fazer um vestibular bem legal aí no final do ano, legal? Então é isso, aguardo você nas próximas aulas. Um forte abraço para todos vocês.
rapazes e garotas aí que acompanham o nosso canal.